Três pessoas diferentes, três pessoas transformadas pelo conhecimento. Vou compartilhar aqui o que me inspirou na ATD até agora. Estou na terça-feira, terceiro dia aqui da ATD em Orlando, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a ATD é Association for Talent Development. Antes era ASTD, mas enfim, eles mudaram de Training para Talent para ficar mais atual. E ocorre todo ano, há muitos anos, esse evento aqui. É a segunda vez que eu venho, a primeira vez já faz algum tempo. E eu quis ver exatamente como é que ficou depois de pandemia, um modelo meio híbrido, que novidades tem, né? E os keynote speakers, que são aquelas pessoas que fazem a apresentação no começo, são muito inspiradores. Então vou começar falando sobre a primeira líder que eu vi transformada pelo conhecimento, pela educação, que é a Sara Blakely, uma americana bilionária que construiu a sua fortuna com uma empresa que faz o underwear chamada Spanx, que ela mesma criou. Agora, a história dela é muito bonita, né? O pai dela era advogado, ela imaginava seguir a mesma carreira do pai, mas não deu muito certo, ela não passava naqueles testes da OAB aqui, que, se eu não me engano, chama L7, enfim. E testou 2 vezes, não passou. Estava no momento que ela chama dos dark moments, aqueles momentos difíceis da vida que tem que fazer escolhas. E o pai dela deu uma fita para ela escutar, uma fita de autoajuda de um tal de Wayne. Não conheço essa pessoa de autoajuda, mas enfim, ela ouviu essa fita, gostou e começou a ouvir várias vezes essa fita. Punha no carro para ouvir, até os amigos dela não queriam pegar carona com ela, que senão iam ter que ouvir a fita também, né? Mas enfim, essa fita tinha várias ideias de autoajuda. É interessante que a gente fala, né, livro de autoajuda só ajuda o autor, né, do livro, mas a Sara é um exemplo de quem pegou o conhecimento da autoajuda e colocou isso em prática. E uma das coisas que ela fala foi visualizar. Visualizar aquele futuro que ela deseja, aquele momento de glória, enfim. Né? E quando ela criou o produto dela, vou fazer um resumo grande da palestra dela, mas quando ela criou o produto do underwear e conseguiu com muito custo convencer pessoas a fabricarem, convencer a Neiman Marcus a comprar e a distribuir, e ir lá na ponta fazer a coisa acontecer, porque não é só colocar o produto na loja, tem que estar no lugar certo, enfim, é uma pessoa extremamente determinada, né? Mas ela se visualizava, uma das visualizações era ser entrevistada pela Oprah Winfrey. E é legal que essa visualização desse futuro aconteceu, se materializou. E ela falou, olha, eu visualizei aquele futuro e depois fui filling in the blanks, fui preenchendo os espaços vazios. Não sabia bem como chegar lá, mas aquele norte direcionava de uma maneira que a intuição dela ia guiando as decisões rumo a esse objetivo de um dia ser entrevistada pela Oprah Winfrey. E além de bilionária, ela é filantrópica. Ela doou metade da fortuna dela para ajudar outras mulheres a serem empreendedoras. Inclusive, ela doou a mesma quantidade que ela usou para começar o negócio, que foi $5.000. Muito bem, uma pessoa transformada pelo conhecimento. Segunda pessoa transformada pelo conhecimento, Chip. Chip é um cara que foi policial e na época que ele foi promovido a líder de um batalhão, de uma equipe, aqui nos Estados Unidos, o Chip usou o que ele achava que era ser líder. No ambiente de polícia ainda, comando e controle, mandar. Ele juntou a equipe dele e falou, a partir de agora, eu quero que vocês preencham todos os forms, lá uma coisa que não estava acontecendo antes, ele não queria saber. E perguntaram para ele, a polícia odeia preencher os forms, isso é uma ordem? Ele falou, se saiu da minha boca é uma ordem, né? Estilão, comando e controle. E não é que esse cara percebeu que não estava dando certo, ele foi lá acompanhar o batalhão dele em ação, e no final de uma ação lá, invadindo a casa de um traficante de drogas e tal, o policial que estava na equipe dele pegou o formulário, assim, puxou e jogou para a pessoa preencher esse formulário. Resultado, né? O Chip falou, não é isso que eu quero, começou a ficar nervoso, ele tem um temperamento muito explosivo, né? Enquanto a Sara Blakely é muito alto, muito intuitiva, muito extrovertida, o Chip é um cara com um D alto muito forte, é um cara extremamente assim acelerado, né? Um S baixo, extremamente acelerado. Estou falando as letrinhas do disc para quem conhece disc. Enfim, ele
já ia pular em cima do Mike, que é o cara, que é esse policial, que era do tamanho de um caminhão Mack, segundo ele, né? Caminhão Mack é um caminhão com um focinhão, assim, bem grande. Aí alguém pega o braço dele e fala assim, Chip, ele está fazendo exatamente aquilo que você mandou ele fazer. Aí o Chip falou, putz, é verdade, preciso mudar. E aí cruzou na vida dele o livro da Arbinger, que é Leadership and Self-Deception. Ele leu o livro, não conseguiu aprender lendo o livro, mas se inspirou para fazer o curso, fez o curso 3 vezes, e aí ele começou a usar os conhecimentos para mudar o estilo de liderança dele. Qual foi o grande aprendizado? A focar nos desejos, necessidades, pensamentos, crenças, entender a pessoa que está lá do outro lado, porque ele via a outra pessoa como uma coisa. Para quem estudou psicologia, Martin Buber, né? Eu isto, eu tu. Né? O eu isto é olhar os outros como uma coisa. Eu tu é olhar os outros como pessoas. E ele começou a enxergar os outros não como meios para ele obter o resultado dele, mas enxergar os outros como pessoas que também poderiam. E ele começou a mudar o estilo de liderança dele, fazendo o quê? Fazendo perguntas, conseguindo entender como que ele pode ajudar e servir a equipe, não como a equipe tem que servir a ele. Ele mudou o foco de ficar só pensando em si para pensar em nós, na relação. Né? Não abandonou os objetivos dele, mas conseguiu fazer a mudança de mindset de o que o outro precisa. E ele leva isso para a vida dele. Ele falou, eu estava numa fila de compras, fui comprar roupas, olhei a caixa estava com uma cara triste, estava apanhando para fazer as leituras, porque ela precisa fazer aquilo rápido, as leituras de preços, né, das etiquetas. Aí o tipo falou, bom, quando chegar a minha vez eu vou fazer diferente. Ele já preparou todas as etiquetas viradas para cima e quando chegou a vez dele, ela rapidamente pegou todos os preços e tal. E ele falou, aí eu pedi um feedback para ela. E aí, como é que foi para você? Você percebeu que eu coloquei as fichas? Ai, graças a Deus, você me ajudou pra caramba, porque inclusive a minha remuneração depende de um atendimento rápido e eu fico desesperada quando a etiqueta eu não consigo achar porque eu preciso ser rápida. Você me ajudou demais, né? Então a ideia dele fazer pequenas coisas para servir o outro e a mudança da liderança dele foi tão grande que o resultado na academia de polícia foi o seguinte, de um número incrível de reclamações da comunidade sobre a ação policial, depois que ele fez essa mudança de estilo de liderança, passou para 0. 0 reclamações. Os indicadores até mudaram, porque esse já não era mais um indicador. E ele gostou tanto da coisa que ele foi para a Arbinger, virou um trainer da Arbinger. E a terceira pessoa que falou foi agora há pouco, o Jay. O Jay foi um monge que resolveu virar um guru que assim seguido por 15 milhões de pessoas, com vídeos vistos por mais de 10 bilhões de vezes. Enfim, é um cara bastante influencer. E o que me chamou bastante atenção foi que a transformação dele no caminho do conhecimento foi uma transformação pelo lado de estudar 3 anos o budismo, né? E depois desses 3 anos ele resolveu sair, ele resolveu ir para o mundo de ser influencer digital, vamos dizer assim, e ele é um cara extremamente carismático, né? Ele fala muito da questão do propósito, da gente encontrar o nosso propósito e da gente ajudar os outros a encontrarem o propósito deles. E eu me lembro de uma frase que ele falou assim, que ele cita Einstein, ele fala, olha, tem um peixinho. Se a gente tem lá um peixinho no time e a gente fala para ele que ele tem que subir em árvore, ele vai passar a vida inteira achando que ele é um fracassado, né? Então, ele fala, tá certo que a gente não pode usar 100% dos nossos talentos o tempo todo, mas o quanto a gente está valorizando os talentos das pessoas, está usando o nosso talento, está trabalhando inspirada e com um propósito, né? Então, o Jay também foi bastante interessante. 3 pessoas diferentes. Sarah, transformada pelo conhecimento de autoajuda em fitas. Chip, transformada por um conhecimento de um livro que depois ele foi fazer treinamentos. E o Jay, transformado por um conhecimento que ele foi buscar na filosofia budista, foi seguir o coração dele. Muito legal, né? Isso me inspira pra caramba, porque o meu propósito é transformar as lideranças pela educação. E esses são 3 líderes transformados pela educação.